E o Corinthians fechou com mais um reforço para uma das categorias de base do clube. A auditoria revelou que o Timão adicionou quase 600 milhões de reais nas contas de 2025 de forma totalmente errada. E o Corinthians está preparado para o jogo de hoje contra o Vasco na Neoquímica Arena, necessitando da vitória para tentar deixar o Z4 do Campeonato Brasileiro. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. E o Corinthians está preparado para o jogo de hoje contra o Vasco dentro de casa, necessitando da vitória para tentar deixar o Z4 do Campeonato Brasileiro. O Corinthians finalizou na manhã de ontem a sua preparação para o jogo de hoje contra o Vasco, jogo que acontecerá às 16 horas na Neoquímica Arena e será válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nos trabalhos de ontem, primeiramente, os jogadores tiram um vídeo com instruções sobre o adversário na sala de preleção. Após a ativação na academia e o aquecimento no gramado, o treinador Fernando Diniz comandou trabalhos táticos e também fez testes na equipe que deverá começar essa partida de hoje. Na parte final dos trabalhos, tiveram treinamentos de bolas paradas, tanto defensivas quanto ofensivas. Corinthians que entra em campo hoje, nessa 13ª rodada, tendo necessidade da vitória, já que são 9 partidas sem vencer no Campeonato Brasileiro. E, claro, necessitamos sair do Z4 da competição. Para que isso aconteça, necessitamos vencer e também contar com uma combinação de resultados. Fernando Diniz, que segue com problemas, falando em desfalques. Paredão, Hugo Souza e Mateuzinho estão fora por estarem suspensos e ainda com isso, Fernando Diniz deverá improvisar o Ranielli na lateral direita, além dos jogadores lesionados. A lista é grande: João Pedro Tchoca, o Charles, o Memphis, o Guinegão, o Kaique e também o Hugo Farias. Por outro lado, Fernando Diniz deverá ganhar o jovem meio-campista André como reforço, que está recuperado de um quadro de gripe, inclusive deverá ser titular nessa partida de hoje. Então, com isso, uma provável escalação do Timão para esse jogo de hoje tem Cauê, Ranielli, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Alan, André, Breno Bidon, Rodrigo Garro, Lingard e o Yuri Alberto. A minha opinião quanto a esse jogo de hoje é a seguinte: necessidade extrema de vitória. Necessitamos voltar a vencer pelo Campeonato Brasileiro. A última vitória que tivemos na competição nacional foi no dia 19 de fevereiro. Lá já se foram mais de 2 meses. E claro, o alerta está extremamente ligado. Já entramos no Z4 da competição na rodada anterior, quando empatamos com a equipe do Vitória jogando fora de casa. E ainda por cima, dentro da nossa casa, onde sempre foi sinal de muita força, sempre fomos muito fortes dentro da Neoquímica Arena, não vencemos desde o dia 12 de fevereiro. Então, hoje, jogo contra o Vasco, que nós sempre conseguimos levar vantagens em cima do Vasco, temos que vencer. É ganhar ou ganhar. Apoio da Fiel, podem ter certeza que não faltará. Mais uma vez, podem esperar pelo menos 40 mil pessoas na Neoquímica Arena. E, claro, nós no mundo todo mandando energias positivas para que o Corinthians consiga os 3 pontos. Eu tenho confiança que hoje vamos vencer e vamos conquistar os 3 pontos que estamos necessitando. Volto a dizer, para mim hoje, 2-0 para o nosso Timão. Hoje é obrigação ganharmos. E agora vamos falar sobre revelação bombástica de auditoria independente, que revelou que o Corinthians colocou, somou, adicionou quase 600 milhões de reais
nas contas de 2025 de forma totalmente errada. Uma auditoria independente da Parker Russell apontou que o Corinthians pode ter inflado 593 milhões e 300 mil reais o resultado do balanço de 2025. O clube contabilizou um acordo com a PGNF, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, ainda em 2025. Porém, a assinatura do acordo só aconteceu em 2026. Segundo a auditoria, isso fez o resultado parecer melhor do que realmente era. Qual que é o alerta da auditoria nisso? O passivo tributário estaria subavaliado, patrimônio líquido e resultados estariam superavaliados em 593 milhões e 300 mil reais. Já do outro lado, o Corinthians afirma que tudo já estava acordado em dezembro do ano passado e disse que a assinatura em 2026 foi apenas uma formalidade, baseando em parecer jurídico para sustentar essa interpretação. Então, o acordo envolve cerca de 679 milhões de reais. A dívida original estava na casa de 1 bilhão e 200 milhões, incluindo impostos, encargos, INSS, FGTS, PIS, COFINS e outros, destacando que a divergência não muda o caixa imediato, mas altera completamente a parte financeira de 2025. Lembrando que na segunda-feira, amanhã, os conselheiros vão até o Parque São Jorge para votarem se vão aprovar ou não as contas da gestão Osmar Stabile de 2025. Mesmo com tudo isso, o déficit ainda ultrapassou os 143 milhões de reais. A minha opinião, quanto à auditoria da Parker Russell ter revelado que o Corinthians adicionou quase 600 milhões de reais de forma errada nas contas de 2025, é a seguinte: o que a auditoria está querendo dizer? Que o Corinthians mostrou um resultado melhor do que era. Ou seja, o Corinthians incluiu no balanço de 2025 o que oficialmente foi assinado, foi concluído em 2026. O Corinthians registrou um ganho de quase 600 milhões de reais. Esses 593 milhões e 300 mil antes da hora. Isso fez com que o resultado, o patrimônio, o resultado, parecerem que foram mais positivos. E ainda, segundo a auditoria, esse valor não deveria ter entrado. Então, aí eu pergunto para vocês, por que fazem isso? Como que fazem isso? Essa é uma forma, na verdade, sim, explicando de uma forma bem simples, é como se alguém adicionasse no seu extrato bancário um dinheiro que você ainda não recebeu, só para, de repente, você fazer parecer que você tem mais dinheiro na conta. Só que, de uma certa forma, você não tem. Então, isso foi adicionado como 2025. Quando o Corinthians fala que a assinatura foi algo mais formal, rapaziada, assinatura é tudo em um acordo. Hoje em dia, se você não assina um documento, ele não serve de nada. Claro, tem muitas brechas jurídicas que dá para escorrer atrás, mas oficialmente é quando assina. E ainda fizeram isso para quê? Para tentar, de uma certa forma, fazer com que as contas da gestão Osmar Stabile do ano passado foram boas, mas enfim, um déficit de 143 milhões de reais, como que explica? E ainda por cima, o CORE recomendou a aprovação, o Conselho Fiscal aprovou as contas e amanhã os conselheiros vão votar e eu acredito que a maioria, eles vão aprovar essas contas. Só que eu vou falar uma coisa para vocês. A justiça está em cima e está acompanhando e analisando tudo isso. Se essas contas forem aprovadas, poderemos ter novidades em relação a isso vindas da justiça. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre mais um reforço que o Corinthians fechou para uma das categorias de base do clube. Dessa vez,
Trata-se de um goleiro de quase 2 metros de altura para o Sub-20. A diretoria de base do Timão vem buscando reforçar o elenco do Sub-20, que nesse momento disputa o Campeonato Brasileiro da categoria. Corinthians, que até o momento tem 12 pontos na sexta colocação da competição. O líder do Brasileirão Sub-20 é o nosso arquirrival. Então a diretoria vem trabalhando para tentar deixar o elenco cada vez mais competitivo. Eu já fiz um vídeo falando para vocês da contratação de um atacante, Gustavo Henrique, que o Corinthians fez nos últimos dias, e agora também temos informação de mais uma novidade. Segundo informações que chegam, o Corinthians fechou a contratação do goleiro de 1,96 m de altura, Ricardo Schultz. O Ricardo, que estava na equipe do Fortaleza antes de se transferir para o Corinthians, também tem passagens pela equipe do Grêmio, se acerta com o Timão. Pelas informações, ele vai assinar um contrato de 3 temporadas. Ainda não está assinado, mas a assinatura, pelo que se fala, deverá acontecer nos próximos dias. E aí também o jogador deverá oficialmente ser anunciado como novo reforço. Então, o Corinthians fechou a contratação de mais um reforço para o Sub-20 e essa contratação, dentro de alguns dias, também deverá ser oficializada, deverá ser anunciada. Então, Corinthians contrata goleiro absolutamente para o Sub-20, ele tem apenas 18 anos, mas claro, também pela altura, jogador que é considerado muito promissor, visando, claro, também o elenco profissional. A minha opinião, quanto ao Corinthians ter contratado mais um reforço para o Sub-20, é a seguinte. Bom, podemos dizer que mais um reforço será anunciado, mais uma contratação será anunciada para o Sub-20. Até o momento que eu gravei esse vídeo, o Corinthians ainda não havia anunciado oficialmente. Então, claro que sempre ficam aí as ressalvas. Vai que, de repente, alguma coisa acontece e possa ser cancelado. É o que eu sempre falo para vocês. Eu nunca cravo nada e, para mim, só podemos colocar mesmo como totalmente concretizado quando o Corinthians anuncia. Mas as informações que chegam é que está tudo certo. O Corinthians conta com o jogador, pensando, claro, no Sub-20, que precisa ter uma sequência de vitórias no Campeonato Brasileiro da categoria. Muitos jogadores deixaram o clube desde o ano passado, então mudanças estão acontecendo e mais uma vez eu falo para vocês, qual será que está sendo o critério para as contratações para todas as categorias de base? A base, ela é extremamente importante, é na base que está a solução para os principais problemas de um clube como o Corinthians. Você forma um bom jogador, aí você acaba tendo um retorno dentro de campo e, claro, posteriormente ele sendo vendido por milhões para a Europa, você também resolve questões financeiras. Então, o Corinthians também necessita formar mais jogadores ao invés de contratar. Mas, claro, quando aparece uma oportunidade ou outra, absolutamente que é preciso estar atento. Quanto ao atleta, pesquisei sobre o Ricardo, também não se tem muitas informações, mas pelo que eu vi, muitos elogios a um goleiro de quase 2 metros de altura, 1,96 m. Vi mais elogios do que críticas, algumas críticas, tem dificuldades em bolas rasteiras e tudo mais, mas tudo é normal, tem apenas 18 anos, eu acredito que possa evoluir muito. No contexto geral, pelo que vi, Corinthians fechou uma grande contratação. Claro, vamos aguardar o anúncio oficial, mas é considerado um goleiro muito promissor. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acharam da revelação da auditoria sobre quase 600 milhões de reais que o Corinthians colocou em 2025, sendo que, na verdade, todo esse valor é de 2026. E quanto à contratação do goleiro Ricardo Schultz para o Sub-20, o que vocês acham? E quanto ao jogo de hoje contra o Vasco?
Qual a opinião de vocês em relação ao placar? Para mim, 2-0 para o Corinthians. Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!